Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou eleger os 10 melhores livros que eu li no ano de 2023. Como o ano já está acabando, eu acho que esse é o melhor momento de avaliar quais foram as leituras que eu mais gostei. E eu admito que eu tava com muito medo de fazer esse vídeo e logo depois ler algum livro que eu achasse que seria a melhor leitura ou uma das melhores leituras do ano. Então eu realmente deixei bem pro finalzinho de dezembro pra estar gravando esse vídeo, porque eu sei que não vai dar tempo de eu ler outro livro e ele está, né, entre as melhores leituras e eu já ter gravado, enfim, uma confusão só a minha cabeça, gente. E eu acho que eu até tinha uma razão aí, porque a minha última leitura, que eu terminei assim, antes de ontem, ela está nessa minha lista de melhores livros que eu li em 2023. Então se eu tivesse gravado o vídeo antes de ler esse livro, nossa, eu estaria tão arrependida. Inclusive, essa minha última leitura está agora entre o top 3 dos melhores do ano e vocês vão saber qual livro é esse. Mas é isso, gente. Antes de falar o meu top 10, eu peço pra vocês se inscreverem se ainda não são inscritos, curtirem o vídeo e, por favor, comentarem também. E assim, eu vou começar falando do 10º lugar até chegar o primeiro. E pra contextualizar vocês, eu leio muito livro de romance e fantasia, são os meus gêneros favoritos, assim, de livro, mas eu também gosto de fantasia com romance, sabe? A união dos dois, eu acho perfeito. Só que esse ano eu prometi pra mim mesma que eu ia ler mais livros do gênero de suspense, porque eu gosto, só que eu não estava lendo tanto desse tipo. E eu cumpri com isso, eu não li tantos livros de suspense quanto eu esperava, mas eu li. Também, 2 livros que estão nessa lista de melhores do ano são livros de suspense, então eu acho que compensou aí. Tipo, eu não li tantos livros de suspense quanto eu esperava, mas os que eu li foram maravilhosos, um dos melhores do ano, então eu estou tentando me convencer que tá tudo bem. Mas agora eu realmente vou começar a elencar o 10º lugar. E assim, esse livro que está na 10ª posição foi a minha primeira leitura do ano. Então imaginem, eu já comecei o ano muito bem, com uma leitura maravilhosa. Mal sabia eu que o primeiro livro que eu peguei no ano seria um dos melhores. Não fazia ideia. O livro em questão se chama As Garotas que Eu Fui, que inclusive vai ganhar a adaptação na Netflix. Quando eu li, o meu objetivo era terminar a história antes que lançasse, né, o filme na Netflix, mas acabou que nem tem mais notícias desse filme. Não sei porque está demorando tanto pra lançar, mas eu espero de verdade que tenha um filme, porque a história é maravilhosa. Se eles seguirem igualzinho o que acontece no livro, com certeza vai ser um sucesso. Pelo menos eu acho, né? Eu espero muito que seja um sucesso, porque eu fiquei obcecada na história desse livro. As Garotas que Eu Fui conta a história da Nora, que por conta da mãe dela, a Nora teve que assumir várias identidades. Durante a infância, a Nora literalmente teve que ser várias garotas, ela tinha vários nomes e para cada nome ela tinha que ter uma personalidade diferente. Tudo isso para se encaixar nos planos que a mãe dela tinha. Esse passado da Nora é revelado quando ela se vê presa junto com o ex-namorado e a namorada atual em um banco com vários assaltantes. Isso, a Nora vai ter que usar tudo que ela aprendeu numa infância nada normal pra conseguir sair desse banco e salvar também o ex-namorado e a atual namorada. A história migra do tempo atual, onde a Nora está presa em um banco, fazendo de tudo pra sair, e o passado da Nora, onde a gente vê que aconteceu muita coisa. Então, nas duas perspectivas, eu fiquei super curiosa pra saber, né, o que iria acontecer no tempo atual, como eles iriam sair desse banco e se eles iriam conseguir sair daquele lugar, e também pra saber como foi o passado dessa personagem. Esse livro é tudo, muito maravilhoso mesmo. Eu espero que vire logo uma adaptação. Por favor, Netflix, transforme isso aqui em um filme. Dava até pra fazer uma série com tanta coisa que acontece. Nono lugar é um livro muito especial pra mim. Eu nutro um carinho enorme por esse livro. O livro em questão é Um Ano Solitário, da Alice Oseman, a mesma autora de Heartstopper. Eu já tinha lido todos os livros de Heartstopper, também já vi a série, e eu sempre fui apaixonada por todos os personagens, o universo, eu amo. Só que eu não tinha lido nenhum dos outros livros dela e eu tava com eles na estante. Tem esses 3, que é esse Um Ano Solitário que eu li, Sem Amor e Rádio Silêncio. Eles já estavam há um tempo na minha estante, até que eu resolvi, né, por que não ler algo da Alice Oseman, sendo que eu já amo Heartstopper. Foi a melhor decisão que eu tomei, né, porque virou um dos melhores livros do ano e com certeza um dos melhores da vida. Quem já leu ou assistiu a série de Heartstopper sabe que tem o Charlie Spring. Esse livro aqui é focado na Tori, que é a irmã dele. E assim, eu sempre ficava curiosa pra saber mais da história da Tori.
E esse livro é maravilhoso pra isso. Ele é um livro que não conta com tantos plots, não acontecem tantas coisas surpreendentes, sabe? Apesar da história ter um grupo chamado Solitaire que acaba pregando vários trotes na escola que a Tori estuda, o foco continua sendo na Tori mesmo, no desenvolvimento dela e no fato dela ser uma pessoa bem introvertida. Então, para pessoas que são introvertidas, com certeza você vai se sentir abraçado por esse livro mesmo. Tori é uma adolescente que está vivenciando a época do colégio e ela odeia o colégio e também fica achando que os amigos que ela tem também não gostam tanto dela e é muito difícil também pra Tori fazer novas amizades. Até que começa a ter um grupo chamado Solitaire que acaba fazendo vários trotes no colégio e isso acaba sendo bem perigoso para os alunos. Então, durante a leitura, bate aquela curiosidade pra saber quem é que tá fazendo parte desse grupo. Esse livro também é muito legal pra quem quer ver a perspectiva da Tori sobre as coisas que acontecem na família dela e também em relação ao Charlie, porque ela se preocupa muito com ele. Na história também surge um personagem, Michael, que ele é muito importante. Ele é tido na escola como estranho, várias pessoas acham isso dele, mas ele vira uma chavinha na vida da Tori que é impressionante. Esse livro fala muito sobre amizade, sobre relações familiares, sobre aquele pré-julgamento que às vezes as pessoas têm sobre outras, sem mal conhecer, mas já julgar como estranho. Enfim, esse livro é muito incrível, eu me senti totalmente abraçada por ele a cada página. Eu nem sei se tem como isso, mas foi como eu me senti. Assim que eu terminei esse livro, eu já pensei, nossa, eu vou ler todos os livros da Alice Oseman, já, agora. Mas aí eu decidi que eu não iria fazer isso, porque eu considero a escrita da Alice uma coisa que eu tenho que saborear, sabe? Não dá pra ler os 3 de uma vez, porque senão eu vou ficar sem depois. Eu vou colocar pro meu ano que vem, né, 2024, pra eu ler os outros 2 que faltam dela. Eu sei que quando eu terminar e não tiver mais Alice Oseman com livros novos pra eu ler, eu vou ficar muito triste, mas é isso, eu espero que ela lance mais livros, porque esquentam a minha alma, assim. O meu 8º lugar vai pra um livro de fantasia com romance, que é algo que eu amo, e é de uma autora nacional que eu já conhecia, porque eu li uma trilogia dela chamada Não Pare, e assim, eu era obcecada por esses livros. Quando eu vi que tinha lançado Deusa de Sangue, eu fui assim, correndo ler. O foco aqui do livro é na personagem Naila, onde ela vive um mundo que tá completamente em ruínas. E as mulheres que não são submissas ou a mulher que é infértil é amaldiçoada. É um livro de fantasia com romance, tem enemies to lovers, que é quando eles se odeiam, mas percebem que na verdade estão apaixonados um pelo outro, sabe? Além disso, tem mistério, tem várias reviravoltas, gente, é muito bom. É aquele tipo de livro que não dá vontade de parar, porque você quer saber o que vai acontecer depois. É uma leitura incrível e, como eu já disse, eu amo fantasia mais romance. Isso pra mim é o significado de perfeição, não tem como ser outra coisa. Sim, eu terminei essa história com a sensação de que vai ter mais livros, viu, gente? Eu acho que vai ser uma série de livros de fantasia. Então, se tiver 5 volumes, eu vou ler os 5. Se tiver 20, eu vou ler os 20, porque eu adoro a escrita dessa autora e o universo que tem esse livro, gente, é perfeito. Bom, em 7º lugar está um livro que foi uma grande surpresa pra mim, porque eu tenho uma autora do coração, que é a Taylor Jenkins. Só que eu não sabia que ela tinha publicado esse livro específico. Eu não tinha ouvido mesmo falar desse livro e, assim, ele é perfeito. Chama Evidências de uma Traição e, na verdade, ele é considerado uma novela porque, assim, dá pra perceber que ele é um livro curto e gira em torno, de 2 personagens. Ele é um livro que dá pra ler muito rápido porque ele tem poucas páginas e a escrita da Taylor é viciante, não dá pra parar de ler. E pra quem gosta da autora, vale muito a pena ler esse livro também, porque tem referências a outros livros. Porque aqui é como se, por exemplo, Daisy Jones and the Six existisse, que é uma banda, né? É um livro que ela fez em torno de uma banda fictícia. Mas aqui é como se realmente existisse. Na verdade, é uma banda fictícia, mas que na minha cabeça é real. O livro aqui gira em torno da Carrie, que vive nos anos 70, e ela descobre que está sendo traída. E a Carrie, ela descobre que a mulher que está se envolvendo com o marido dela também é casada. E a ideia que a Carrie tem é mandar uma carta pro marido dessa mulher e contar pra ele que ele também tá sendo traído. Aquela coisa de, olha, estou sendo traída, você também tá, então vamos formar uma amizade aqui. E é o que realmente acontece, mas foge também bastante disso, porque, gente, é cada reviravolta que eu não tava preparada pra um livro tão curto ter tanta coisa. Eu juro pra vocês, eu acabei o livro sem acreditar no que tinha acontecido e sem saber se o que eu tava lendo
era real mesmo. É um livro curto, com uma escrita muito boa, muito fluida, sabe? E ainda com enredo, com muita reviravolta, e eu adorei os personagens também. Adorei muito. Pra mim, essa novelinha devia ter continuação, eu precisava disso, sabe? Em sexto lugar está um livro de romance chamado A Razão do Amor, e esse é da mesma autora de A Hipótese do Amor, que é um livro que ficou muito famoso e eu também adoro ele. A personagem principal aqui é a Bee e ela entra em um processo seletivo para liderar um projeto de neuroengenharia da NASA. Depois de ela conseguir essa vaga, ela descobre que vai ter que trabalhar com Levi, que é um cara que ela teve que aturar durante o seu doutorado. Esse Levi, ele sempre deixou claro que odiava a Bee. Claro que a Bee não ia desistir de um emprego na NASA por conta de um desentendimento com o Levi. Então as coisas já começam tensas, né? Porque ela sabe que vai ter que lidar com um cara que não gosta dela. Então ela já tem um ódio enorme pelo Levi, só de pensar que isso pode estragar a experiência dela, né, na NASA, que é um sonho de vida pra Bee. O que eu posso dizer é que é um romance muito divertido. Eu amei o Levi e, assim, a interação dos dois e o desenvolvimento no livro é surreal de bom. Em quinto lugar também vai estar um livro de romance, só que dessa vez é da Emily Henry e se chama Loucos por Livros. Ele foi o segundo livro que eu li da autora e, assim, depois dele foi só ladeira abaixo, porque eu comecei a querer ler todos os livros dela e a Emily Henry se tornou uma das minhas autoras favoritas. Então esse livro aqui foi o grande responsável para que isso acontecesse. Esse livro tem algo que eu gosto muito, que é o Enemies to Lovers, quando eles se odeiam, brigam pra caramba, discutem, mas no final percebem que na verdade estão apaixonados um pelo outro, aquele ódio todo na verdade era amor. É incrível para leitores, porque é um livro que fala sobre livros. A personagem aqui é a Nora e ela é agente literária. E a Nora, ela tá agenciando uma autora com um novo lançamento que ela acha que vai dar super certo. Isso, a Nora vai até o Charlie, que é um editor de livros, com a proposta dele trabalhar com essa nova história. Ah, e além disso, é a primeira vez que a Nora conhece esse Charlie. Só que ele recusa imediatamente a proposta de editar esse livro. Para o Charlie, o lugar em que a história se passa desse livro é horrível e que por conta disso o livro não vai fazer sucesso. Essa é a opinião do Charlie, ele recusa. E a Nora, ela fica muito brava porque ela vê o potencial do livro e é realmente o que acontece. Anos depois de publicado, o livro fez um enorme sucesso. Inclusive, a irmã da Nora, que se chama Libby, ela adora o livro e elas resolvem fazer uma viagem para o lugar em que se passa a história. E para surpresa da Nora, ela encontra nesse lugar o Charlie, o editor de livros que recusou a proposta por conta do lugar em que se passava a história. Imagina a surpresa que a Nora teve em ver ele naquele ambiente. Depois disso vem todo o desenrolar do livro, do romance e também de questões pessoais dos personagens. Que a Emily Henry, ela faz algo que eu gosto muito, porque ela traz o romance e juntamente com questões pessoais dos personagens que o leitor acaba se identificando. E é um livro muito fluido e com certeza, pra mim, é o livro que eu mais gostei da Emily Henry. Bom, agora vamos para o top 4. Nesse quarto lugar vai ser o livro que eu comentei pra vocês, que foi a minha última leitura, sabe? E que acabou se tornando um dos melhores que eu li esse ano. E ele é um romance com elementos de fantasia e se chama Divinos Rivais. Nos últimos tempos eu ouvi tanto falarem dele, mas tanto, que as minhas expectativas estavam extremamente altas. Mas, durante a leitura, ele conseguiu ser muito melhor do que eu esperava. Nessa história, a Iris e o Roman, eles são dois jornalistas e eles se odeiam, competem entre si pra conseguir uma vaga de colunista. Tem aquele elemento surpresa de Enemies to Lovers, eles se odeiam assim de início. Só que nesse universo deles tem algo muito grande acontecendo, que é uma guerra entre deuses. E nessa guerra tem muitos soldados simplesmente desaparecendo, e é o caso do irmão da Iris. Com a Iris, ela tem que viver com a preocupação de não saber onde o irmão está, se ele está bem, se está vivo, e também precisa manter a casa e a mãe dela. A vaga como colunista é algo muito importante para Iris. Já o Roman, ele vive uma realidade total diferente, ele tem uma vida privilegiada, os pais, eles são tidos como recém-ricos, e por ser algo recente essa riqueza, a sociedade não vê eles com tanto respeito, sabe?
Aí pro pai do Roman é preciso que ele vire um colunista de um jornal super famoso pra ter mais poder aí na sociedade. E além disso, o pai do Roman envolve ele em um casamento arranjado com uma menina que ele nunca viu na vida. Tudo pros pais dele é pra mostrar status e poder em meio aos outros. E tem um elemento que eu gosto bastante nesse livro, que são as trocas de cartas entre os personagens, só que aqui acontece de uma maneira um pouquinho diferente. Porque uma máquina de escrever interliga os dois personagens e é tipo, literalmente, só quem lê é que vai entender o nível disso. Assim, eu adorei os elementos de fantasia, eu amei o romance, porque é aquela coisa de os dois se odeiam, mas dá pra ver que ele já tá caidinho por ela desde o início do livro, sabe? Agora o meu terceiro lugar não vai ser de livro de romance, ele é um livro de suspense. É o Boa Garota Nunca Mais, o terceiro volume de uma trilogia. Eu amei cada página desse livro, eu já tinha gostado muito dos outros 2 volumes, mas pra mim esse é o melhor de todos. Também tô muito feliz que esses livros vão virar série, então assim, também vale muito a pena ler antes de sair a adaptação. Essa trilogia tem aquela pegada de uma adolescente tentando resolver casos que nem a polícia, nem os adultos, os profissionais da área conseguem, sabe? Eu pessoalmente gosto desse tipo de coisa e a autora trabalhou de uma forma muito boa, porque a gente fica lendo e tenta ao mesmo tempo resolver junto com a personagem o que tá acontecendo. Porque o livro tem história normal, mas eles também colocam as pistas, por exemplo, um retrato falado, que a Pippi vai encontrando no meio do caminho. A Pippi é a personagem central aí da história. E no primeiro livro a gente acompanha a Pippi fazendo um trabalho do colégio para terminar o ensino médio, onde ela vai tentar reabrir um caso que aconteceu na cidade dela. E era um caso já tido como resolvido pela polícia. Isso foi no primeiro livro. Aí o segundo já é outro caso. E no terceiro, gente, é cada coisa que aconteceu. O terceiro livro é o último caso que ela pretende resolver. Só que, gente, é um desenrolar totalmente diferente do que eu poderia imaginar quando eu tava lendo, por exemplo, o primeiro livro. Ele foge totalmente do imaginável. O final desse livro, eu fiquei completamente chocada. Esse livro não é nada previsível, não é aquele tipo de suspense que você tá no início e já imagina o que vai acontecer no final e ainda acerta, sabe? Agora eu vou falar do segundo lugar, que é o Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã. Esse livro consegue fugir de muita coisa que eu já li, porque ele fala sobre amor, mas não é um foco no amor romântico, e sim no amor da amizade, da família. É incrível. E esse livro específico fala muito sobre jogos. Eu não jogo, mas eu consigo colocar na visão de leitora. Porque é por meio dos jogos e dos livros a gente consegue pausar um pouquinho a nossa realidade, fugir e ir para outro universo. Então essa história mostra que os jogos e os livros possibilitam isso. Esse livro mostra a amizade entre o Sam e a Seri. Eles eram muito próximos quando criança, mas por conta de algo específico eles se desaproximam e só voltam a se falar quando já são adultos. E nisso eles começam a fazer um jogo juntos. E o Marx, que é um personagem que eu amo muito nessa história, ele também vai fazer parte disso, então os 3 vão desenvolver um jogo. Esse jogo faz muito sucesso, então eles vão fazer outros e se torna algo muito grande. Mas o foco em si é a relação que os 3 têm, porque o Sam conheceu a Seri primeiro, quando eles eram crianças, e os 2 nunca namoraram nem tiveram uma relação parecida, mas a ligação que eles têm é algo anormal. Durante a história você vê que tem muitas discussões entre os 2, tem falha de comunicação, mas eu percebi que tudo isso é por conta deles serem, tipo, muito parecidos. Já a relação que o Marx tem com o Sam também não é nada amorosa, é uma amizade incrível. O cuidado que ele tem com o Sam é de outro mundo. Os 3 vivem essa amizade, tem muita coisa acontecendo, e eu só sei que a experiência que eu tive durante esse livro foi única. Com certeza eu vou guardar com muito carinho a história desse livro no meu coração e pretendo ainda reler. Agora o meu primeiro lugar, a minha melhor leitura do ano de 2023, só pode ir para o livro Amêndoas. Aqui a gente conhece o Yunze, que tem alexitimia. É algo que impede ele de identificar e expressar sentimentos. Então, por exemplo, medo, tristeza, desejo, amor, ele não consegue identificar nem expressar. Isso ocorre porque as amígdalas do cérebro do Yunze são muito pequenas. E amígdala é uma palavra derivada do latim para amêndoas. Então, a mãe do Yunze dava amêndoas para ele na esperança que a amígdala dele crescesse, já que é a amígdala a responsável por identificar e expressar sentimentos. Ele sempre viveu em cima de um sebo junto com a mãe e a avó. Então, com isso, ele teve muito contato
junto com os livros e ele vivia lendo emoções que ele não conseguia sentir. Até que tudo muda no 16º aniversário do Yunze, porque é nessa data que acontece uma tragédia. Esse livro me fez chorar muito. A maneira como a autora tratou tudo com tanta delicadeza é impressionante. Para mim, Amêndoas é considerado uma obra de arte. É um livro muito perfeito e que todo mundo deveria ler. Gente, foi isso. Esses foram os melhores livros que eu li esse ano. Devo confessar que foi bem difícil escolher esses 10 livros. Eu tive a sorte de ter muitas leituras maravilhosas nesse ano de 2023. Só posso desejar que o mesmo aconteça em 2024, né? Então, por favor, curtam aqui o vídeo e comentem se vocês já leram algum desses livros que eu citei ou se querem também. Então, até o próximo vídeo.